E aí, gente, vamos falar hoje de placa de vídeo? Tenho aqui em mãos a RX 7600, nesse caso aqui da marca ASRock, modelo Challenger. Mas esse vídeo vai servir para outros modelos também. Essa é uma das placas com melhor custo-benefício hoje no mercado nacional. E sem mais delongas, vamos ao unboxing, deixe o like e se inscreva no canal. Eu comprei essa placa no dia 14 de dezembro de 2023, paguei em torno de R$ 1.560 na Terabyte. Hoje em dia eu percebo que essa placa aumentou um pouco de valor e ao mesmo tempo saem umas promoções boas dela, tipo R$ 1.200, R$ 1.300, tá? Ela briga muito no custo-benefício com a 4060. Na casa de 1.400, 1.500 ela contra uma 4060 por 1.900, eu iria dela. Agora, às vezes aparece a RX 7600 custando 1.600 e a prazo 1.900 e tem um modelo de 4060 a prazo e à vista 1.900. Nesse caso, eu iria de 4060. Inclusive, será o próximo vídeo de placa de vídeo aqui no canal, RTX 4060 MSI. Mas, voltando aqui ao vídeo, eu comprei na Terabyte, chegou para mim sem problemas, parece muito com o modelo da RX 6600 e particularmente aqui para mim, a temperatura foi tranquila nos meus testes e vocês vão ver ao longo do vídeo. Eu vi uma pessoa ou outra falando que não gostou da temperatura, pode ter a ver com o gabinete, pode ter a ver com o local onde mora. Aqui nem é tão frio assim, moro no Distrito Federal, a média de temperatura ambiente é 25, 27 graus, que não tem um ar-condicionado. Fiz os meus testes com o gabinete fechado, então pode ser alguma coisa na configuração da pessoa. Geralmente esses modelos da ASRock têm uma temperatura legal, tá? E ela veio toda bonitinha, é uma placa que se assemelha muito realmente à 6600, a construção parece bastante. Eu gostei muito da 6600 e por isso eu resolvi comprar da ASRock no lugar, por exemplo, de uma Gigabyte, tá? E não me arrependo, gostei muito mesmo. Agora vamos logo aos jogos, vocês estão mais atrás disso, não é? GPU-Z da placa, eu testei ela no Windows 10 RX 7600, tem 8 GB de VRAM, assim como a sua rival 4060 e outras placas da mesma faixa de preço. A única que não vai ter somente 8 GB é a 3060, que eu até pretendo fazer um comparativo, porque em um caso ou outro a 3060 pode ganhar em um jogo ou outro, tá, gente? No geral, a 4060 é a que fica no nível da 7600. Os drivers ali, já dezembro de 2023, drivers recentes, uma placa de vídeo bem tranquilinha e está funcionando normal. Eu fiz os testes aqui com um i5 13600KF, uma placa-mãe Z790 e 32 GB de memória RAM 6000, tá? Lembrando que em certos jogos faz diferença, ainda mais nos competitivos em relação ao FPS. Então, se você não tem um processador muito forte, é capaz que o seu processador não chegue a tal FPS. Por exemplo, esse primeiro jogo aqui, CS Global Offensive, testei primeiramente em Full HD e coloquei as configurações gráficas no baixo, mas teve uma coisinha ou outra que eu deixei mais alto, porque parece que está fazendo efeito no CS2. Eu falei CS Global Offensive, já estou perdido, né? CS2, e aqui podem ver, a temperatura da placa está batendo 63, 65 graus e o hotspot nos 80. Hotspot 80 é muito tranquilo, tá, gente? É o ponto mais quente da placa e o 80 é tranquilo, ainda mais para o modelo Dual Fan de baixo custo. A gente não está falando de um Triple Fan de alto custo. É um Dual Fan de baixo custo e, para mim, tá muito de boa assim, tá? Quando eu fico mais preocupado é quando chega aos 95 de hotspot ou aos 85 de temperatura normal, o que está bem longe dessa placa. Mas esse aqui é o CSGO, também nem serve muito como métrica. Eu uso mais como métrica o Deus da Guerra ou, por exemplo, o Cyberpunk, o Resident Evil, Alan Wake. Enfim, a média de FPS nessa configuração que eu usei foi de uns 360 FPS, até porque depende do processador, porque se você tivesse um 5600 faz um pouco menos de FPS, 5500 menos ainda, 5500 vai chegar na casa dos 200 FPS, tá bom? Então depende também de processador. Jogos competitivos requerem muito também de um bom processador para ter essa quantidade tão alta de FPS. No geral, gostei aqui, lembrando que o consumo dela batendo 170 watts, afinal, nesse caso, a NVIDIA também ganha porque a RTX 4060 tem um consumo de mais ou menos 120. Eu mudei também a resolução para 720p. Achei que eu poderia até ter um pouco mais de FPS, afinal o uso da placa em Full HD estava na casa de 98, 99%, mas vi que não mudou tanto assim quanto eu esperava, tá bom? Meio que
estou no limite ali do processador com essa placa mesmo. Consegui uma média ali de uns 375 a 380 FPS geral depois de 5 minutos jogando. Então não mudou muito do Full HD, né? Aí eu teria que ter um processador melhor, afinal o uso da placa está mais baixa, ou colocar uma placa um pouco mais forte que consiga também desenhar mais quadros, é capaz que eu consiga mais FPS, tá bom? A temperatura da placa bem tranquila também, mais tranquila ainda, afinal estou usando menos dela, a temperatura cai mais. Agora 50 graus de temperatura da placa e 55, 56 de hotspot, bem suave. Então, por que não mudar o jogo? Vamos agora com o Warzone. Vocês gostam muito deste jogo, tem que sempre colocar ele. Mas é um tanto trabalhoso, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal por ter colocado ele aqui. Eu deixei a qualidade gráfica no baixo, coloquei em Full HD, nesse caso aqui, deixei o FOV 120 mesmo, deixei também a nitidez em Fidelity Cast, tá? Pareceu bem tranquilo e coloquei ali no Ressurgência, no mapa Urziquistão, que parece que é o mapa mais pesado nesse caso aqui, tá? A temperatura da placa ficou na casa dos 65 graus, aqui já aumenta um pouco a temperatura no lugar do CSGO, né? E o hotspot na casa dos 80 ainda está suave. E o consumo continua na casa de 170, 172 watts e tá mais apurado agora, tá mais certinho o consumo da AMD do que das outras placas da geração 6000, tá? Então esse aqui é mais confiável nesse caso. A média de FPS está na casa dos 160. Eu estou sentindo uns travamentos, uns instantâneos vez ou outra com essa placa nesse jogo. Eu acho que pode ser driver, acho que pode ser o Windows, pode ser até o jogo que é muito louco e fica atualizando o tempo todo. Depois eu posso testar com o Windows zerado. Nesse momento, senti uns travamentos, tanto aqui nesse teste com o processador mais forte, quanto nas minhas lives que eu fiz com o 5500 mais essa placa de vídeo e o Ryzen 5 5600 com essa placa de vídeo. Deixo para vocês as lives na descrição com a própria placa de vídeo. Então já mostrando para vocês como ficaria você fazendo uma live em um PC só com a placa de vídeo e esses processadores, né, que são bem comuns no Brasil. Então, né, a média foi essa e eu resolvi também usar o FSR 3, mudei ali a dimensão de escala para ver se isso resultaria em mais FPS e deu mais FPS, né? Agora na casa de 190 a 200 FPS nesse mapa e a temperatura 64 graus, hotspot 80 e também vejam que o uso da placa está bem alto ainda, né? Então o processador consegue levar bem essa placa aqui, consegue levar até melhores placas, né? Consegue 200 a 240 FPS. Mas todos os processadores conseguem isso? Não, né? Por exemplo, se você tem um Xeon, provavelmente, ainda mais aquele de 2620 V3, alguma coisa assim, não vai chegar perto disso, né? Tem que saber também que teu processador, nesses casos de competitivo, eles não alcançam taxas tão altas assim. Eles são mais processadores para conseguir 60 FPS com uma boa jogabilidade, que é muito objetivo aqui do canal quando o jogo é de campanha, aquele com historinha. Agora, nesses jogos competitivos, a gente coloca o FPS mais alto ali e, é claro, reduzindo a resolução, reduzindo a qualidade gráfica. Então ficou assim no final das contas, eu achei tranquilo, tá? O próximo jogo, Deus da Guerra, coloquei em 1440p, agora já um jogo de campanha, jogo de historinha, e coloquei a qualidade gráfica no Ultra, porque eu sei que esse jogo não é tão pesado assim para essa placa e ela vai rodar bem, foi o que aconteceu mesmo, tá? Vejo que o FPS começa na casa dos 60, depois vai na casa dos 78, 80, mesmo em 1440p, mesmo também no Ultra. E olha que do alto para o Ultra não faz muita diferença graficamente falando, eu poderia simplesmente colocar no alto aqui. Eu acho que dá para você jogar ainda com essa placa em 4K, tá? Esse jogo especificamente falando, nem todos. Mas ainda assim, em 4K muitas pessoas usam FSR, então dá sim para você jogar tranquilo com essa placa com FSR em 4K. Mesmo em 1440, a maior parte do tempo ficou acima dos 70. Agora, em um caso ou outro eu vi ficando 62, 66, né, no Ultra. É um jogo que não é muito CPU bound, ligado ao desempenho do processador, então até mais fracos conseguem isso também. Fora de live, que eu percebi que o 5500 dentro da live capengou um pouquinho, eu tive que limitar para 60 FPS para a live ficar suave. Temperatura da placa na casa dos 67 graus agora, como eu falei, o Deus da Guerra ele estressa mais, eu gosto de usar mais ele como base de temperatura, e o hotspot 82, bem tranquilo ainda, da forma que eu espero desse modelo. Então eu realmente não tive problemas com esse modelo aqui de temperatura, para mim está tudo normal.
Agora, se outra pessoa tem, talvez seja bom ver a garantia ou ver teu gabinete como é que tá. Testei também o The Last of Us, coloquei em 1440p no alto com FSR, tá? FSR em qualidade. A maioria das pessoas agora começaram a usar também essas tecnologias, como por exemplo o FSR com frame gen, que eu não uso ainda, para ser sincero, tentei fazer um vídeo sobre isso, que eu não gosto muito. É uma tecnologia promissora, mas no momento ainda falta para mim. E também agora o FSR com o método de upscaling, né? Então, quando você coloca em qualidade, na verdade fica em 960p, esticando para 1440p, sem uma perda visual tão notável quanto estaria se eu fizesse isso sem essa tecnologia, tá? É para isso mais que ela serve. Igual o DLSS também, o DLSS ligeiramente melhor. Mas em resoluções mais altas, a diferença visual do FSR para o DLSS não é tão alta. Mas lembrando, né? Existe. Então aqui a temperatura da placa também na casa dos 65, 66 graus, o uso bem alto, e o hotspot na casa dos 80, que vai ficar assim mesmo na maior parte dos jogos, afinal se no Deus da Guerra ficou assim, aqui nos outros também ficará. Agora, vocês estão vendo que está fazendo ali dentro das construções uma média de 67, 70 FPS, mas pode cair um pouco em uma área mais pesada, mais densa, com mais vegetação, aí fica na casa dos 50, 55, que para mim tá bem estável ainda, tá? Se vez ou outra só cair de 60 para 55, tá tranquilo. O negócio é quando cai de 60 para 30, 60 para 35, 40, tá? Não vi isso acontecendo, pelo menos nessa parte do meu teste aqui. Achei tranquilo, tá com FSR, tá, mas tá bem bonito, achei. Eu prefiro jogar assim, atualmente, que o meu monitor é 1440. Essa placa, geralmente, a AMD vai recomendar para 1440 também, né? Então, eu prefiro jogar em 1440 com resolução nativa no meu monitor, porque jogar em Full HD nativo já fica um pouco mais complicado de ver no meu monitor. Fica algumas partes assim, um pouco borrão. Olha só essa parte agora de vegetação, tá fazendo na casa de 52, 54 FPS, como eu avisei para vocês. Mas, no geral, para mim ficou um bom desempenho aqui. Tá bom? Lembrando que está 1440p com FSR, mas você poderia colocar algo bem parecido em Full HD sem FSR também, ficaria bem nesse nível aqui. Agora, resolvi testar o Spider-Man 1440p também, no alto, com Ray Tracing baixo. Eu testei essa placa antes na minha live com Ray Tracing no mais alto, né, colocando uma densidade ali de 6, mas não deu muito certo, ficou bem ruim. Aí eu voltei para 1, como vocês viram aí na configuração gráfica, e já ficou melhor. Ficou na casa dos 60 a 70 FPS, mesmo nessa parte mais pesada, já ficou bem mais bonito. O Spider-Man é um jogo que é bom que vocês usem Ray Tracing, deixa mais bonito para quem gosta, né? Então resolvi tentar uma forma de deixar legal com Ray Tracing e ficou bem legal, ficou bem bacana, bem bonito. Tem processador que não vai lidar bem com Ray Tracing também, tá? Então, tem um Xeon V2, geralmente não vai lidar bem com Ray Tracing não. Xeon V3 já dá melhor, V4 também. Agora os V2 não. E também pode não chegar a esse FPS também, mesmo assim, tá? Então pode ficar na casa dos 60, que agora tá chegando a 80, 90. Pode ficar na casa dos 60, 50, 40, tá? Depende de processador, porque Ray Tracing também exige bastante do processador. O Spider-Man é um jogo tanto ligado ao desempenho do processador e, assim, é também da placa de vídeo, tem que ter uma placa de vídeo bacana, mas não precisa ser top das tops. Tá vendo que essa aqui tá fazendo bem em 1440, 60 FPS, né? Em outros casos não teria isso, teria que usar FSR. Não usei FSR aqui. Então, para mim ficou bem bacana, gostei assim. E não recomendo que vocês usem um AFMF ou FSR nesse jogo, eu não acho que vai ficar legal. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Vamos ao próximo agora. Hogwarts Legacy, agora eu coloquei 1440 com FSR primeiramente, qualidade. E o jogo na qualidade gráfica alta. Eu não coloquei no Ultra, tirei do Ultra porque não tem muita diferença do alto para o Ultra e fica bem mais suave, vai ficar sempre acima dos 60 FPS e o objetivo mesmo é isso, né? Acima dos 60, na casa dos 90 que tá batendo aí, 90 para 100, vai ter uma queda depois, que vai ter uma luta, né, contra o Troll, que eu sempre coloco aqui no canal, mas no geral tá bem tranquilo, temperaturas ali 60, hotspot 76, como eu falei, o que estressa bastante é o God of War, outros jogos nem tanto assim.
Esse aqui tá mediano. Na parte da luta do control, ainda fica na casa dos 90, dependendo do caso, então ficou bem tranquilo, mas usando o FSR, né? Eu vi que estava 90, achei que eu poderia até tirar o FSR, por que não? Então eu tirei o FSR de qualidade, coloquei nativo 1440 para ver como que a placa ia lidar, e deu bem também. Ficou acima dos 60 FPS, na casa dos 74, 75, bem tranquilo, bem suave também, não vi muitos problemas e a temperatura também tá bem de boa, tá? Então não vi problema mesmo de temperatura nessa placa e gostei muito do desempenho. E não usaria aqui também FMF, não vejo motivo, já tá 60, 70, para mim tá bem fluido e eu nem uso muito ainda, eu tenho que fazer realmente um vídeo sobre isso. Mas antes de mais nada, não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal se você não deixou ainda, tá? Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo é o Alan Acordado, Alan Wake. Aqui a gente tem que usar FSR mesmo, porque esse jogo é pesado. Então, Alan Wake 1440p, FSR em qualidade para 960 e coloquei o jogo no baixo, pós-processamento ali no médio e coloquei a textura no alto porque a textura envolve mais VRAM. Eu sempre falo aqui no canal, né? Às vezes você pode colocar o jogo no baixo, a textura no alto vai ficar bonito quando dá textura. E placas de 8 GB lidam bem com textura no alto ainda na maior parte dos jogos. Só um outro jogo que não vai, tipo Resident Evil, que aí realmente tem que reduzir. Mas aqui tá bem tranquilo. Na parte mais pesada o FPS cai para baixo dos 60 e nas partes mais tranquilas assim, o FPS fica na casa dos 60. Ficou na média do final do meu benchmark 60 mesmo, mas tem umas quedas, Eu achei de boa, a queda não é assim, nossa, que queda, que vai me impedir de jogar, então eu jogaria assim também. Temperatura 64 graus e 80 no hotspot, de boa. Aí o que eu resolvi fazer também? Coloquei em 1080p, FSR qualidade, mas aí eu coloquei o gráfico no médio, tá? Porque aí o gráfico no médio pode fazer mais diferença. Aqui na parte mais pesada ficou uns 53, 54, 55 FPS, que é uma das áreas mais pesadas mesmo, por isso que eu coloquei assim. Inclusive tem um mega benchmark do Alan Wake aqui no canal que vocês podem ver, que eu acho que vocês vão gostar, quem gostar do jogo, é claro. E na parte mais leve, 66, 67, 69 FPS, chegando até os 70. Então, bem tranquilo, bem suave, a placa está lidando muito bem com esses jogos mais novos, é claro, sabendo configurar direitinho. Você pode configurar até melhor do que eu configurei aqui, tá? Lembrando que é uma placa série 60, que é uma placa mais de entrada, querendo ou não. Ah, mas tá R$ 1.500. Mas ainda é uma placa mais de entrada, não é uma placa nem mid-end, tá? E tá rodando bem os jogos e vai rodar bem por um bom tempo, se você souber configurar direitinho e não quiser ali tudo no Ultra daqui a 2 anos, né? Não tem como, nem agora ela roda assim, até o Alan Wake a gente tá rodando com FSR já. E temos o pau aqui também, né? Pau World, coloquei ele em 1440, deixei ali o jogo no alto com algumas coisas no máximo, tá? Eu achei melhor deixar assim, o jogo tá beta ainda, né? Então dá uns stutters, dá um travamento ainda. Vocês estão vendo que o uso da placa agora caiu porque eu testei com outro sistema que estava com esse jogo, que eu tinha esquecido de fazer o teste com ele, então fiz de última hora. Tá com Windows 11, os outros testes são todos feitos com Windows 10 e no geral tá boa a performance, mas tem umas quedas, tem uns drops, tá? Eventualmente vai ter, mas também o jogo não tá finalizado, né? Agora podem ver que eu rolei bastante no pau, né? Peguei muito mesmo, enquanto vocês não estavam vendo. Então, com a média de 70 FPS, mas quando eu cheguei ali na minha casinha, né? Deu uma quedinha no caso, para uns 54, 55, tinha muita coisa ali. Deu uns stutterzinhos. No geral ficou bacana, ficou bem. Não posso falar muito aqui sobre temperatura e uso que não está nem mostrando para vocês, mas posso falar sobre o consumo também, que está sempre na casa dos 160 a 170 watts, né? Então, só para mostrar para vocês mesmo como fica no Pau World dessa forma. Agora, tem que ver também como que é processador. Eu não vi ainda o desempenho de certos processadores com esse jogo, porque eu não sei ainda se é muito GPU bound, CPU bound. Eu acho que aparentemente é mais GPU bound mesmo, não parece muito afetar em outros casos também não, tá? Então eu acho que depende mais também de placa de vídeo aqui. Bem, o último jogo que tem mais coisa para falar, tá? Eu testei primeiramente aqui o Cyberpunk, coloquei em Full HD, coloquei ele no Ultra, sem Ray Tracing no momento, no Ultra, né? Desativei qualquer FSR, qualquer coisa assim, deixei, então Full HD Ultra, e já fica legal o jogo, tranquilo, bem
fluido, bem suave, na casa dos 65 a 70 FPS, chegando até os 78 em certos casos. Eu deixo essa parte dessa cidade, que é uma parte mais pesada, né? Tem umas partes bem mais leves. Então isso aqui fica na casa de 60 a 70, partes mais leves ficará 80, 90, quem sabe. Achei tranquilo, temperaturas como sempre na casa dos 63 e hotspot na casa dos 79. Pra mim ficou de boa, tá? Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi aumentar a resolução para ver o que aconteceria. Coloquei o jogo 1440p, coloquei ali o jogo no alto agora, tá? Desativei, não coloquei ainda FSR e tal, deixei mesmo em 1440 no alto. Então tirei do Ultra, coloquei no alto. O FPS, vez ou outra, vai cair para menos de 60, fica 52, 53. Ainda está bem fluido, a meu ver, está bem perto dos 60 e vai chegar aos 60 também, mas eu tive que fazer esses ajustes porque quando você coloca uma resolução mais alta, ainda mais no Cyberpunk, pesa bastante. Então você reduz um pouquinho o que você puder reduzir, tá? Inclusive tem algumas coisas que você coloca no Ultra que pesam muito para processador, como por exemplo densidade populacional, geometria, influencia. Então, às vezes, você vai ver um cara testando com um processador e aquele processador está bem no jogo e depois aquele processador começa a ficar mal em outros testes. É por conta disso, tá? Tem que ver a qualidade gráfica que a pessoa está testando, que influencia bastante. Aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar em 1440, mas eu deixei ali um Ray Tracing no médio, automático do jogo, do jeito que ele coloca como configuração Ray Tracing médio, botei o FSR agora em qualidade, para ver como é que ficaria, tá? E aí a gente consegue uma média de 30 FPS na parte mais pesada. Então vejam que, como todo mundo sabe, a AMD não lida tão bem com Ray Tracing quanto a NVIDIA. Tem jogo que elas ficam parelhas, mas no geral a NVIDIA tem mais vantagem, a AMD começa a perder mais em Ray Tracing, é uma coisa que vocês podem saber agora, antes de comprar. Então ficou aqui na casa de 30, dá para jogar, porque é tipo com alguns consoles que você vai jogar, né? Mas o objetivo do PC Gamer geralmente é 60, né? Mas quando você paga uns 4 mil, que um PC montando com essa placa aqui vai ficar uns 4 mil, né? Aí o que eu resolvi fazer? Tem pessoa que vai falar sobre a geração de quadros artificiais, né? E essa placa aqui é uma geração 7000. Ela tem dois tipos de quadros artificiais. Na verdade, você pode usar até três. Primeiramente, você tem um AFMF, que é via driver da AMD. Segundamente, você tem um FSR3 FrameGen, que tem alguns mods agora e tem alguns jogos que já tem nativamente o suporte da AMD, e tem um Lossless Scaling que é meio que o FMF também, é um programa à parte. Eu resolvi testar aqui, até porque é um vídeo da 7600, a FMF, que é via driver, tá? Você só ativa aí nos seus drivers, na opção jogos, vai ativar junto a ele o anti-lag, que o anti-lag também influencia a reduzir um pouco a latência, que fica mais alta quando você usa esses quadros artificiais, saiba disso, e deixe dessa forma para vocês verem. Também tem que configurar, porque como o FMF é via driver, não é ali uma adaptação dentro do jogo, não usa recurso do jogo, então só aparece o FPS em certos programas, o MSI não aparece, tem que usar da AMD mesmo. Então vocês vão ver de um lado lá em cima o FPS na casa de 27 e 28 e do outro lado na casa de 57 e 58, que ele dobra o FPS, tá? Basicamente vai ser assim, um frame verdadeiro, um frame fake e um frame verdadeiro. Só que a AMD não recomenda que você use essa tecnologia com 30 FPS. Geralmente é a recomendação que você usa com 50, 60 para cima, né? Depende da resolução também, assim como o Lossless Scaling, que talvez as pessoas não estão falando para vocês direito. Então eu não gostei nada do jeito que está aqui, tá? Aí pode até aparecer lá, não, mas está 57, 60 FPS, na imagem está parecendo bacana. Eu tenho que começar a filmar esse tipo de coisa na minha câmera mesmo, que fica pior, tá? Eu sou míope, estou usando óculos e não tenho muito problema, mas é como se eu tivesse míope de novo, fica muito ruim, tá? Então eu não gostei de usar FMF nesse jogo, também testei no Spider-Man, não gostei. Tem uns jogos que vai ficar mais de boa, mas geralmente é legal quando fica na casa dos 60 a 70 FPS, que você dobra. E também outra coisa que é mais para jogador de console às vezes, de controle, porque quando você mexe muito, vai desativando esse recurso para não ter problema, tá? Tem problema com o HUD também ainda, algumas coisas ficam muito borradas, eu não gostei no geral de usar o FMF. O FSR fica um pouco melhor, você pode usar o FSR a partir de uns
45, 50 FPS, tá? Mas ainda assim tem jogo que não fica muito legal. Você tem que entender o seguinte, ele tenta preencher as lacunas ali. Então, porque quando você tem mais espaçamento de quadros, porque quando você tem 30 FPS, você sabe que você tem mais espaçamento de quadro a quadro, né? Do que 60. Então é mais difícil para ele preencher essas lacunas, para ele ter mais base com o que preencher, fica pior. E é por isso que é bom que você tenha pelo menos 60, que aí ele consegue preencher melhorzinho, fica mais fluido, fica mais suave o jogo. Particularmente não gostei e não uso ainda, mas é promissor? É promissor. Pode ficar bem melhor no futuro, tá bom, gente? Então, esse aqui é o vídeo base da RX 7600 para mostrar para vocês o desempenho. Tem algumas vezes que ela fica uns R$ 1.300 e às vezes uns 1.600. Tem que ficar de olho até em relação a 4060, que eu vou fazer o vídeo em breve. Eu vou fazer também a comparativa entre elas. No geral, para mim, se fica um preço muito semelhante, eu iria de 4060. Elas são próximas, fato. Mas a 4060 tem umas vantagens por ser da NVIDIA, tá? Tem alguns problemas que nós podemos ter com os drivers AMD, ainda hoje tem. Eu comprei uma 7800 XT que estava dando problema para mim. Então, assim, tem umas coisas que dá problema, querendo ou não. Ah, a NVIDIA é perfeita, não dá problema? Claro que não, dá problema também. Mas a AMD tem um pouquinho mais de problema, tá? Em relação à live, eu fiz lives com ela, como eu falei pra vocês, deixo pra vocês aqui na descrição, né? Ficou legal com a V1 também. E eu fiz umas edições com ela também, ficou legal, uma edição mais básica. Quando eu comecei a colocar mais efeitos, também não ficou muito legal. Tipo, efeito assim, ó, esse efeito de green screen aqui começou a pesar bastante pra ela. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo pra vocês se inteirarem sobre a placa e eu vou colocar aí como base quando eu colocar alguma promoção no Telegram, no WhatsApp. Então me sigam lá nas redes sociais, Telegram, WhatsApp, Discord, tudo aqui na descrição. Vou ficando por aqui, mais vídeo dela em breve, deixa o like e se inscreva. Valeu, falou e tchau!